você está no lugar mais intimista dessa internet. Sejam todos bem-vindos ao podcast, ao episódio 4. Hoje nós teremos uma convidada internacional. Quem é, Jennifer? Estamos aqui com Denise Borges, ninguém mais, ninguém menos, meu amor. E eu tô aqui com uma lista que eu preciso ler. É a primeira vez que eu tenho que ler uma biografia. Porque, pelo amor de Deus, o que é esse monte de título aqui, Denise? Olha, antes de você se apresentar, deixa eu falar dessa mulher, viu, gente? Ela é uma palestrante internacional. A Denise, ela é CEO da Better Days Idiomas há 27 anos. A Denise, ela criou uma metodologia única de inglês para mulheres. É a pioneira no Brasil com esse assunto, inclusive. A Denise ela é a grande embaixadora da Academia Francesa de Letras de Paris. Não, de Letras e Artes, né? De Paris. Depois ela explica. É coordenadora do livro Quais de Mim Você Procura Mulheres Palestrantes. Ela é mentora de mulheres. Ô, Denise, o que é isso, Denise? Que prazer receber você aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu, estou muito honrada, muito feliz. Olha, dei uma cortada ainda no currículo. Foi mesmo, viu? A gente tentou sintetizar ao máximo. Mas isso tudo é fruto de uma longa estrada, apesar de eu, nem aparentar a minha idade, mas é isso, né? Aos poucos a gente vai caminhando, chega num currículo razoável. Olha, e eu queria até começar o assunto aqui falando sobre essa questão de que uma pessoa como essa, no mínimo, ela é uma pessoa vencedora, não é isso? Então eu já mostro aqui a primeira plaquinha dela, que é essa aqui, ó. Ela foi no Power Training. Espero que eu esteja falando certo, porque estamos falando com uma professora de inglês, não é mesmo? Então, primeiro lugar no Vencedores, é isso mesmo? É o lugar de vencedor, é isso, Denise? Como foi esse título que você recebeu? Na verdade, um treinamento, né, ministrado pelo Rodrigo Cardoso e sua equipe, um treinamento para que você possa ser treinador, né? Então, também palestrante, treinador, e lá nós tínhamos 260 participantes, e houve ali uma competição para ver quem, né, conseguia ministrar a melhor palestra, e felizmente eu me saí melhor, fui a vencedora desse momento aí, foi muito especial, uma realização incrível, e eu estou feliz, né? Agora, onde eu vou, no dia que eu tô meio para baixo, assim, eu olho para ele e falo, ó, você é campeã, né? E eu começo a celebrar, né? E como você falou da pronúncia, viu, gente? Power Trainer. Power Trainer, é isso. E, gente, e essa questão de vencedores, né? Eu queria puxar esse gancho do vencedores, porque você é uma mulher que venceu muitas dores, né, Denise? Eu queria muito ouvir você contar um pouquinho da sua história, porque ao primeiro momento, assim, a gente olha pra história, uma professora de inglês, ela é uma mentora, ela é tudo isso, mas por onde tudo isso começou? Como tudo isso começou? Né? A gente quer saber isso. Tá ótimo. Essa história começou faz muito tempo, né? Eu costumo dizer que nada é, né, somente aquilo que parece hoje. Essa história começou há muito tempo, comecei a estudar ali com, enfim, 15 anos comecei a fazer inglês, a minha formação foi na escola pública, tínhamos bastante restrições financeiras, uma família, né, que mora na periferia, mas a minha mãe se sacrificou bastante para me colocar no curso de inglês, que era uma realização incrível para ela. Poxa, minha filha, né, na época tinha que ter datilografia, né? Eu fiz datilografia, né? E aí, hoje, eu digito como ninguém, porque eu não fico olhando pra tecla, não, né? Então, ali, tudo certinho, fiz datilografia, fiz inglês, então... E naquela época, Jennifer, eu já fui convidada, eu tinha 14 anos, eu fui convidada a dar aula na escola de inglês onde eu estudava. Eu era aluna e já comecei a dar aula, porque... eles precisavam de professores, eu sempre gostei de lecionar. E aí comecei ali como monitora, ajudando os alunos que tinham dificuldade, né? Na sala, na escola, eu dava aula para todo mundo. Tinha dúvida, já estava lá na carteira da pessoa, ajudando, ia para a lousa. No colegial, os meus amigos falavam, professor, senta. Principalmente algumas disciplinas, tipo física, que o professor era muito confuso. E o pessoal falava assim, professor, pelo amor de Deus, o senhor não, a Denise. E aí me pediam para ir para a lousa. E o professor ensinava uma vez, porque eu não sabia nada de física, viu, gente? Não sabia nada. Eu só sabia explicar.
eu sabia reproduzir muito bem. Então, o professor explicava e o pessoal, senta, por favor, não explica a segunda vez, porque ele complicava ainda mais. Nossa! Gente, olha isso. Eu sabia explicar, eu sabia ensinar. Porque existe algo aí natural, eu acredito, que é você ler a outra pessoa, a fisionomia da pessoa. Quando ela não entende, gente, tá escrito na testa dela. Para mim, está escrito. Eu consigo ver um ponto de interrogação na testa da pessoa e eu falo, puxa, você não entendeu. Então, não importa nem a língua que você está falando. Eu me lembro, na época, tinha um namorado que ele tinha muita dificuldade em matemática. E eu sempre gostei de matemática, matéria favorita. E eu só não fiz exatas porque eu não gostava de física, certo? Eu ficava lá substituindo o professor, mas eu não gostava, para mim não fazia sentido. Mas eu amava matemática, então foi aquele drama, né? Como que vai fazer exatas se eu gosto de matemática, mas eu não gosto de física, mas eu gostava de química, enfim. Começa aquele, né? E eu não entendia como que não fazia sentido e eu dava aula para ele. Entendeu? Ao invés de namorar, eu falei, vamos estudar matemática. Eu vou te ajudar a ensinar a aprender matemática. Então, sempre. Olha, mas se você tá aí, tá gostando dessa história, tem um trechinho, Denise, que você tem que contar aqui, que foi toda aquela história da borboleta, como que saiu. Eu já tive o privilégio de fazer uma live com a Denise. Então, conta pra gente também um pouquinho dessa história de até como surgiu o nome pautado naquelas experiências repetitivas que aconteceu na sua vida. Isso é incrível também, gente. Outro dia até uma pessoa me mandou um direct pedindo para repetir essa história. Então, você que queria ouvir essa história aqui, da borboleta, né? Eu tenho algumas coisas, elas têm uma representação na nossa vida. E a borboleta, todos os momentos que eu passei de dificuldade na minha vida, né? Eu tenho uma ligação muito forte com Deus e eu sei que Ele fala comigo através de algumas coisas. E no momento que eu iniciei a minha escola, né? Numa casa que era vizinha à minha mãe, então eu ficava com um cômodo, minha mãe com outros, fazendo bolo, doces e tal. E aí entraram lá, furtaram as minhas coisas, computador, o rádio, enfim, os eletrônicos. E eu comprei tudo novamente, só que em 30 dias entraram novamente lá. Levaram tudo pela segunda vez. E foi um momento muito desafiador, porque eu não tinha pago nem a primeira prestação. Eu não sabia como eu ia fazer para dar aula e pagar essas prestações. Mas quando eu entrei e saí da casa, eu pensei, meu Deus, o Senhor me deu um sinal, porque eu não sei o que eu vou fazer. E nisso veio uma borboleta, pousou no meu ombro e ela ficou no meu ombro. Então, eu me lembro como se fosse hoje, olhando para a borboleta e eu fui acalmando meu coração de uma paz que não tenho explicação para isso. Algo me dizendo assim, olha, fica tranquila, tudo vai dar certo, eu tô aqui. Para mim foi exatamente isso. Tive outros grandes momentos em que borboletas surgiram na minha vida. Eu me lembro de inclusive, em 2010, foi quando a minha escola estava passando por uma grande dificuldade. E eu falei, bom, eu vou fechar a escola. Eu vou fechar as portas, não vai dar para continuar. E eu estava na recepção, eu estava desesperada. E eu falei, meu Deus, o Senhor precisa me dar um sinal. E nisso entra uma borboleta dentro da escola. E voou. Ela estava assim, parecia que ela estava desesperada, mas a borboleta voou muito. E ali eu chorei mais. Eu chorei muito, porque eu sabia que era um sinal de que eu deveria continuar, né? Essa trajetória, 27 anos de luta, a gente não deve desanimar, né? Tem muitos aprendizados, muitas histórias assim de... todo mundo passa por dificuldade. É muito fácil olhar para a pessoa que está na internet, né? Que hoje em dia você está na internet, então a pessoa olha, a Denise tem vida fácil, né? Tá tudo muito tranquilo.
Graças a Deus tá tudo muito bem, mas não foi sempre assim e nós temos altos e baixos sempre. Gente, o que é isso? E agora, eu queria até jogar agora a bola pra psicóloga, porque eu fiquei curiosa. Ô, psicólogo, o que quer dizer esse monte de borboletas aparecendo repetitivamente na vida da Denise? Mas aí não precisa ser psicólogo pra entender a questão da borboleta. Olha o processo da borboleta, essa transformação. E por que isso me chamou a atenção? Quando eu convidei a Denise pra fazer uma live, porque... nós nos conhecemos num lugar bem glamouroso. Olha que chique, conhecer uma pessoa em Paris. E aí, sempre que a gente está junta, Denise, as pessoas falam, mas onde vocês se conheceram? E aí vira piada, né? Minha amiga de Paris, olha que gente, chique. é muito olha, vou te falar, o que é isso? Porque é o que a gente sempre fala aqui, nós escolhemos a dedo as mulheres, as histórias aqui pro Intimista. Com certeza. Então, é um prazer receber você aqui mais uma vez falando, Denise, e mais ainda, né, eu e a Denise, a gente tem outras conexões, estamos juntas em outros grupos, e fiz parte também dessa história de Paris. A Denise, esse ano, ela foi para receber uma segunda condecoração, nós estivemos junto na primeira condecoração. Então, quando ela traz essa história da borboleta, e a história também que ela traz da mudança do incêndio da casa, então, assim, é muito importante a gente trazer essas informações para como eu falo sempre aqui, né, para as mulheres que estão assistindo a gente, público em geral, porque você às vezes está ali vivendo uma história e aí você fala assim, não, é só comigo que acontece isso. E aí quando você então ouve alguém passando, primeiro que você se identifica, segundo que às vezes numa saída que aquela pessoa encontrou, é uma questão que você pode falar assim, como eu não pensei nisso antes? Então, você tá entendendo? As nossas convidadas aqui, os nossos convidados são escolhidos a dedos. Total. E é muito legal quando a gente vê o quanto as conexões da Intimista, né? Do Intimista Podcast estão conectados também com histórias de vida que a gente tem. E o quanto as pessoas que vêm aqui têm muito pra ensinar. Então, cada pessoa, né? Se a gente pegar as primeiras pessoas que vieram, as próximas que virão... cada um tem uma história de superação tão grandiosa, cada um tem uma coisa assim, um ponto específico muito grandioso para contribuir, que a Denise, com toda essa história, olha como ela é uma pessoa forte, alegre, essa questão das borboletas, né? Agora eu entendi qual que é a logo da Better Days, agora eu entendi, agora tudo faz sentido. E você vê como as conexões são fortes, eu não vou perder o momento. Olha isso, estamos de Better Days, estamos todas das cores da Better Days. As cores da sua marca? E não planejamos absolutamente nada. Nossa, a profissional, a social media aqui, eu não convidei. Eu nem... Gente, olha isso. Foi muito interessante quando o pessoal desenvolveu a logo da escola e que, claro, sabendo de tudo isso, mas quando eu vi aquela logo, meu Deus, olha. E eu falei, não tem problema que eu vou fugir totalmente do padrão das escolas de inglês, porque eu falei, eu não quero ser igual às outras escolas, porque eu não sou igual. Então isso é uma coisa que eu sempre tive comigo. A Denise é diferente, graças a Deus. O diferente nem sempre é bom, mas eu não quero ser igual. Eu quero ficar marcada, eu sempre quis. Porque eu acho que a gente precisa deixar nossa marca no mundo. Então, você fala assim, poxa vida, quem teve aqui? Denise Borges. Ela passou aqui. Ela passou de alguma forma. Se foi boa, eu espero que tenha sido. Se não foi também, sinto muito. Mas que eu passei aí, deixei o meu registro. Eu faço questão de fazer isso. E a escola, então, colorida. Como eu acredito que a vida tem que ser. A vida tem que ser colorida. Né? E aí depois também quando eu resolvi trazer cor para minha vida, quando eu entendi quem eu era e que as cores faziam parte de mim, porque então, até então ela estava no meu entorno. E aí eu trouxe isso para dentro de mim. E é incrível como as pessoas conseguem ver isso na sua alma, né? Então... em tudo, né? A gente vê, você vê a alegria, o sorriso da Denise chega antes dela falar até, né? Se você vê, ela brilha, gente. Aí, aquela história até do podcast anterior que a gente falou da Aline Sintra, né? A questão dela ser uma velhinha que brilha, a gente sempre tá rodeado de mulheres que brilham muito.
E, ô Denise, uma coisa que eu queria saber, assim, a gente vai voltar pro assunto do trabalho, mas eu não consigo olhar pra esse mulherão todo e não pensar como que ela cuida de tudo isso, né? Porque você fala 27 anos de carreira. A gente fala da palestrante, da mulher que viaja, fica fora um tempão. Você tem um marido, você tem filhos, você tem família como um todo, outras questões. A Denise pessoa. Como funciona isso? Porque eu aqui tô engatinhando, né? Você sabe que eu tô aqui, ó. Tô começando a trilhar outros caminhos na minha vida e agora me percebendo mais como mulher. Não só empresária, mas como mulher. E eu vejo que é tão complexo a gente conseguir dar conta dessas coisas. Não tenho filhos, não sou casada. Como é que faz isso, Denise? Que eu já tô com papel e caneta aqui na mão pra anotar. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos entender o que nós queremos. Eu acho que isso, onde você está na sua lista de prioridade, né? Então, começa daí. Casamento é muito importante. A minha filha, tem uma filha que eu amo. Nossa, não sei descrever o que eu sinto pela minha filha, porque é muito maior que qualquer coisa. Mas eu acho que nós, mulheres, muitas vezes nos equivocamos. Porque se o amor que eu sinto pela minha filha for maior do que o amor que eu sinto por mim, eu não vou ser uma mãe como eu posso ser. Então, abaixo de Deus, eu estou amando a mim. Primeiro, para que eu seja a minha melhor versão. Para que eu seja a melhor mãe que eu posso ser. Nos momentos oportunos. Porque nós temos momentos para sermos. Hoje mesmo eu saí, fui resolver algumas coisas. E a minha filha queria uma roupa para ir no aniversário. Disse que ia pedir emprestada. Eu falei, oi? Vai pedir emprestada? É porque eu não tenho roupa. Bom, pedir emprestada, graças a Deus, não há necessidade. E eu também não acho legal. Eu sempre andei com as minhas roupas, fossem ela como fossem. Mas eu falei, filha, se você vai fazer uma apresentação e não tem um figurino, pede emprestado, tudo bem. Mas eu dei um jeito de sair e fui até umas lojas e eu tirei foto e eu comprei para ela as roupas que ela queria. E eu falei, olha, só tem uma coisa. A mesma quantidade que você recebe, você vai doar. Isso é minha exigência. E eu tento ensinar para ela valores palpáveis de seres humanos. Então, eu tento sempre trazer para ela coisas que vão ficar, mesmo quando eu não estiver mais aqui. E nós não somos insubstituíveis. Nós vivemos como se fôssemos, nós não somos, né? Mas você falou uma coisa aqui, eu estou pensando aqui, Denise, que é assim, que é uma dor muito comum a inúmeras mulheres. É uma dor, eu diria até que é uma dor como se fosse uma dor, não é normal, mas da mulher moderna. Então, quando a sua filha falou para você assim, eu tenho uma festa e eu preciso de uma roupa e eu não tenho a roupa. Bateu em você ali uma culpazinha no sentido de, nossa, mas por que eu não sabia disso antes? Ou de... Porque, assim, você tá envolvida em muitas coisas. Uhum. E a gente não consegue dar atenção 100% em todas as áreas da vida. Não sei como que é pra você. Uhum. Eu quero que você conte aqui. Mas por que eu tô falando? Porque muitas mulheres... muitas brincam que assim, que quando o filho nasce junto à culpa. Como que você lida com isso no seu dia a dia? Pois é, graças a Deus eu me libertei desse negócio. Eu não senti a menor culpa. Não senti. Filha, primeiro que eu já digo pra ela, tem 15 anos. Ela vai fazer 16 agora, no final do ano, enfim. E eu falo, filha, você me avisou com antecedência? Eu tenho uma vida corrida. Mas ela sabe que eu vou fazer o melhor. Isso eu acho que é muito importante. Ela sabe que se eu puder, eu vou atrás de alguma coisa pra ela. Isso eu acho que ela precisa ter certeza de que pode contar comigo. Sim, sim. Agora, se eu não pudesse, eu não ficaria com peso na consciência. Como a gente conversou uma vez, eu me lembro bem, né? Com a oportunidade que eu tive para ir para Paris, que foi em outubro de 2022. E a minha filha ia completar 15 anos em dezembro. Nós já tínhamos um combinado de comemorar os 15 anos dela em Paris. Imagina, ela tinha falado isso desde os 2 anos de idade, queria comemorar os 15 anos verdade, em Paris. Eu nem lembrava. Né? Então, isso foi algo muito marcante para mim, talvez até por isso eu tenha superado
né? Que não vem do nada, nada vem do nada. Uhum. E eu pensei, meu Deus, como é que vai ser isso? Como eu vou falar pra ela que eu vou... Isso eu agora lembrei. Lembra? Como eu vou falar pra ela que eu vou primeiro? E ela teve dificuldade para entender, até que um dia nós tivemos uma conversa muito sincera. E eu falei para ela, né? Eu tinha ido comprar umas roupas com a minha sobrinha junto e a minha filha ficou com o meu esposo. Não se aproximou. E aí depois eu perguntei para ela, filha, por que você não curtiu comigo esse momento? Ela falou, mamãe, você me perdoa? Eu não estou conseguindo vibrar pela sua alegria. Eu não estou conseguindo curtir a sua viagem, porque esse momento era meu. E eu dei, assim, todo o suporte. Falei, o seu sentimento é legítimo. Uau. E é lindo. E que bom que você está me dizendo isso. Consegui acolher o sentimento dela e deixá-la tranquila. Que isso é real, mas que esse momento era meu, muito especial para mim, que eu jamais roubaria o momento dela. Sim. Né? Então, deixando muito claro os papéis, eu acho que talvez nossa dificuldade como mulher é de nos comunicarmos, deixar muito claro para a pessoa o papel dela. Eu tenho certeza que o meu esposo ficou em casa em paz, tranquilo, sabendo que eu não fui lá procurar um outro esposo, sabendo que o lugar dele está dentro do meu coração. A minha filha sabendo que o lugar dela também está na minha vida. Então, eu acho que isso está muito claro para todo mundo. E eu sabendo que o meu lugar, ele está surgindo porque existem muitas pessoas precisando me ouvir. Eu estou representando muitas mulheres negras como eu, mulheres empresárias como eu, e mulheres que às vezes gostariam de dizer o que sentem, de ser mais independentes. Então, existem muitas mulheres que estão representadas através da minha pessoa. Então, é um chamado muito maior. Então, não é sobre mim, é sobre aquilo que eu vim fazer aqui nessa vida. Né? Então, eu acredito que nós temos uma missão, e essa missão, ela vai muito além do nosso sentimento egoísta. Às vezes a gente quer agarrar o filho não é seu, me perdoe. Ele não é seu. E na hora que ele vai ficar com você até o momento que for necessário e que for da vontade de Deus. Então, nós precisamos, talvez, né, nos desapegarmos desse meu, né, meu filho, meu marido, Sempre meu, né, nós temos muito esse meu, e de repente, quando a gente vai envelhecendo, amadurecendo, nós vamos também sentindo, eu não fui assim, eu não era assim, eu estou me tornando assim por tudo que eu tenho visto e vivido, né? E quanto mais apego, mais complicado fica, não é? Mais complicado fica. E eu acredito em muitas outras coisas que, em outros momentos, em outras vidas, enfim. Então, eu acredito que a gente tem oportunidades de viver, né, de uma forma diferente. Então, eu acho que isso traz mais, né, mais leveza para o caminho. Não. Gente, e assim, cada vez que eu escuto a Denise falar alguma coisa, eu sempre me arrepio, né? Porque às vezes eu converso com ela, às vezes eu tô pegando pauta de conteúdo com ela, ela me dá uma lição, assim, sabe aquele 5 tapas na sua cara com um sorriso, com esse sorriso que você tá vendo? E eu fico pensando, às vezes, né? Às vezes eu escuto ela falar e eu falo, gente, quanto tempo vai demorar pra eu ter essa paz de espírito? Quanto tempo vai demorar? Porque, de fato, a gente tem que pensar que cada um de nós passa por estágios e a gente tem que aprender algumas coisas no caminho. Às vezes não precisa tanto, você pode passar, né, numa terapia antes pra não precisar passar por algumas situações ruins demais, mas todo mundo tem o seu caminho, todo mundo tem aquilo que precisa aprender, né, Dê? E quando você fala da sua jornada, tanto como a mãe, né, olha que importante, ela chegou a um momento que ela acolheu aquela dor da filha. Eu acho que a Eliane vai falar isso com uma perfeição maravilhosa, porque se eu tivesse, por exemplo, no lugar da tua filha naquele momento, eu tenho certeza que eu ficaria sem os dentes. Eu ficaria sem dentes ali naquela situação se eu falasse algo parecido. Porque é realmente da criação, né? Cada família é uma. Hoje em dia existe informação de uma forma diferente. Mas eu tenho certeza que muita gente deve estar ouvindo isso que você está dizendo e talvez não se enxergasse fazendo o que a Denise fez. Que é acolher que a filha, olha, filha, entendi.
E é genuína essa dor que você sente, né? E eu não sei, isso tá ligado à espiritualidade? Isso tá ligado a realmente a maturidade? Como funciona isso, gente? Eu penso que isso tudo é um resultado de um longo processo de autoconhecimento da própria Denise. Porque você só consegue dar espaço quando você consegue estar, você reconhece aquele lugar, e aí você, porque assim, quando a gente fala dessa questão de mãe, né? Ah, mas mãe é mãe, não, mas é o meu filho. Mas presta atenção na primeira fala que a Denise começou lá atrás, né? Ela já fez um caminho contrário, o caminho ideal, vamos falar, no mundo ideal, é você realmente se colocar em primeiro lugar. Uhum. Mas não é o que a grande maioria faz. Né? Por quê? Por conta das carências advindas da dinâmica familiar. Então, quando eu não estou em primeiro lugar nunca, eu não vou conseguir dar espaço para o outro ficar em primeiro lugar. Porque, assim, a dor é minha, mas o momento é meu. E ela até poderia falar, filha, mas peraí, você está confundindo as coisas. Porque quando você foi, você já tinha a data. Porque que ela falou a história, mas quando ela foi para Paris a primeira vez, que eu sei disso, eles já tinham a data para ir com a filha dela. Ah, já estava programado. Já estava programado. programado. Então, entende? Então, quer dizer, olha o lugar de que ela pôde acolher a filha, mas entendendo do lugar da filha. Sim, sim. Mas antes disso, porque ela tem muita clareza do lugar dela. Do lugar dela, sim. Quando ela responde que ele não tem culpa com isso, por quê? Porque, de novo, a Denise, ela já se apropriou da história de vida dela, ela sabe o lugar que ela ocupa, ela é consciente do quanto que ela dá. Porque a outra fala dela, mas minha filha sabe que eu ia dar um jeito. Então, aqui a gente está diante de uma mulher que tem um domínio do autoconhecimento. Então, ela não precisa ficar compensando na relação com a filha, Sim. na relação com outras pessoas, talvez. Então, é isso, autoconhecimento. Vocês viram, eu acho que isso é tão grandioso, porque não é que ninguém é melhor, viu, gente? Deixando bem claro. Mas isso são conquistas. Sim, totalmente. E eu acredito que a nossa criação, ela traz um monte de coisa. E eu sempre escutei muitas mulheres, não só na minha família, mas as mulheres que lamentavam muito tudo o que acontecia e o filho que não reconhecia depois. Isso me marcou muito. Porque é um ingrato, porque não sei o quê. Então, eu pensei assim, bom, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Porque você dar e depois querer cobrar isso, né? Primeiro, será que você não tem garantia? Filho é um investimento sem garantia. Deus permita, mas eu também não sei o que me aguarda. Uhum. Mas eu estou fazendo o meu melhor. Mas eu não estou esperando recompensa. Mas então, é aí onde entra o autoconhecimento. Porque assim, ó, muitas mulheres no consultório, a primeira pergunta, quando assim, porque às vezes a relação não é propícia para uma gestação. Mas aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero muito ser mãe. E aí quando a gente vai trabalhando essa questão, mas como que você imagina? O que essa maternidade vai te proporcionar? E aí muitas mulheres falam assim, porque aí eu vou ter alguém que vai me amar incondicionalmente. E tá tudo bem, né? Nossa. Mas isso tem um peso. Então, aí é onde entra isso, que é não, mas isso não existe. Não, existe. Você vê que... Entende? Porque, então, quer dizer, aquela criança, ela não sabe disso, mas ela já vem com esse peso. Então, por isso que tem essa cobrança de que, não, mas é o meu horário, não, mas é o seu, não, mas também tem outra parte, né, que o ser humano, enquanto criança, nunca vai estar satisfeito, né? A criança, por mais que você dá, ela sempre vai pedir mais, sempre. Faz parte... Você falou uma coisa que me marca muito. Essa história de que eu vou ter alguém que vai me amar. Eu me lembro uma vez que escutei o pastor Duarte, como é o nome dele? O Duarte. Isso. Duarte? Não, acho que é um outro nome. Mas enfim, o pastor Duarte, e ele falou assim, ficou marcado para mim, eu uso em casa direto. Você não precisa me amar. Você tem que me respeitar. E uma vez eu tive uma discussão feia em casa. E eu disse, não me ame. Eu te amo. O amor incondicional é o nosso.
Você, mãe, ama incondicionalmente. O teu filho, não sei. E eu disse isso claramente. Se você não quer me amar, não me ame. Mas me respeite, porque eu sou sua mãe. Eu vou te amar por nós duas. Isso não foi falado por mim, mas eu adotei isso pra minha vida. Eu quero respeito. O amor, quando você, mais velha, tiver sua família, seus filhos, você vai entender o meu amor e você vai me amar loucamente. E eu espero estar aqui pra receber o seu amor. Mas até lá, eu não vou te cobrar isso. Faça como você quiser. Mas eu te amo. Você vê, ó, acabei de identificar mais um ponto. Gente! Sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque assim, quando a gente então vai pra internet, a gente, aliás, em qualquer lugar, quando a gente traz a nossa opinião, a gente vai ter pessoas que se identificam e pessoas que não se identificam e está tudo bem. Mas então, quando a gente tá falando aqui no podcast das histórias, então quando você começa falando, você tem que se amar em primeiro lugar, e aí tá o segredo de quando que então você já consegue fazer isso e não se sente culpada. Por quê? Porque você já entendeu que para que eu possa amar o outro, ame, como que é a frase? Amar o outro como a si mesmo, Sim. né? Então, quer dizer, e aí isso também eu acredito que seja a mola propulsora de você poder estar em vários projetos. Porque o que acontece? Uma das dificuldades hoje é os pais, por conta dessa vida corrida, então eles se sentem o quê? Culpados em estar ausente e fica compensando essa falta. Então, quer dizer, você talvez não tenha essa dificuldade, como você falou que não tem a culpa, por quê? Porque eu vou lá, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, e quando eu faço o meu melhor, eu consigo voltar leve. E estar, de fato, ali naquele momento. E talvez falte a comunicação. Eu disse, aliás, antes de eu dizer sim para a viagem, eu sentei com a minha família. E eu expliquei para eles o quanto aquilo era importante para mim. Na verdade, eu não estava planejando voltar para Paris, né? A primeira vez foi uma experiência incrível, inigualável, porque foi a primeira. E eu tive essa oportunidade por um segundo, quando meu esposo perguntou, mas você precisa ir para Paris? Precisa lançar um livro no Louvre? E eu, por um segundo, eu me senti um monstro. Eu me senti egoísta, eu me senti mesquinha. E graças a Deus que durou só um segundo. Porque no próximo segundo, eu falei, o quê? Eu falei, o quê? Vem cá, você sabe de onde eu vim? Você sabe quanta terra? Você sabe a minha história? Quem foi da minha família que teve a oportunidade? Eu preciso honrar a minha família, a minha história, meus antepassados. Os bolinhos que minha mãe fritou para eu me formar. Então eu preciso honrar isso. E eu vou. Entendeu? Agora você me deu a resposta, eu vou. Só que eu não queria ir pela segunda vez, não era algo meu. Só que eu fui a coordenadora do livro. 50 mulheres contaram as suas histórias. E eu não sabia quantas delas iriam para Paris, porque eu não me envolvi nesse processo. E aí elas foram falando, e elas começaram a me mandar mensagem no privado. Você vai, né? Eu falei, eu? Eu não tinha intenção de ir, eu falei, eu não. Como não? Nós somos suas afilhadas. E aí eu comecei a pesar, né? Meu Deus, mas elas vão estar lá. E aplaudir essas mulheres de perto, né? Seria muito importante para mim, né? Proporcionar a ela e ver, né? Enfim, é como você realmente espalhar um pouquinho, porque elas chegaram a esse projeto através de mim. Então eu falei, poxa, é você multiplicar um pouco daquilo, né? Que você viveu. E eu falei, puxa, é relevante. Eu gostaria de estar lá para aplaudir essas mulheres, para sentir a emoção que eu senti também. Sim, sim. É nesse sentido que eu entendo perfeitamente, quer dizer, perfeitamente não, mas entendo um pouquinho do que sente a Kátia Teixeira ao reproduzir o seu trabalho. Então, a felicidade que ela sente em ver tantas mulheres, né? E aí eu consegui sentir só a pontinha e eu falei, puxa, eu preciso estar lá com essas mulheres, né? Então, essa segunda viagem não foi por mim.
E eu percebi mais ainda que quando você faz outras pessoas felizes, nossa, isso volta para você multiplicado. Isso é bênção que você recebe. Então, como que a minha família iria contra? Porque quando você está no caminho do bem, eu acho que tudo colabora, né? Então, você faz o bem, não acredito que você vai colher coisas que não são boas, não é? Então, foi muito sobre isso. E você perguntou, eu acho que eu não respondi ainda, como que eu faço para administrar tudo. Primeiro, eu tenho a clareza de que eu não sou perfeita. Então, também plagiando alguém que diz assim, quando eu fui boa esposa, eu não fui boa empresária, e quando eu fui boa mãe, eu também não fui boa escritora ou palestrante, enfim. Nós temos vários papéis. E o que eu tento fazer é organizar a minha vida, deixando um tempo para o meu corpo. Eu preciso estar bem. Inclusive, tá lindíssima. Ai, muito obrigada. Eu sou vaidosa, eu gosto de me arrumar. Então, eu vou ao cabeleireiro, sim. Eu não abro mão de fazer a minha unha toda semana. Eu treino 3 vezes por semana. Eu como direitinho. Eu tenho espiritualidade. Então, eu cuido disso, gente. Eu faço evangelho no lar. Eu acho que nunca disse isso pra ninguém. Então, eu oro. Eu tenho Deus na minha vida. Que, infelizmente, eu acredito que seja primeiro problema das famílias e do mundo. É a falta de uma religião, de um suporte, falta de Deus, né? A minha filha faz moral cristã, encontro de jovens. Eu faço questão de levá-la. Por isso que todas as quartas-feiras eu não tenho compromisso à noite. Porque eu reservo isso para ela, para nós. Então, eu acho que esse é um grande segredo que eu tô contando aqui para vocês, porque eu não abro isso. Olha, ela sempre fala só, na quarta eu não posso, na quarta eu não posso. Eu não posso, porque eu já sabia. Né? Eu não sabia. Se nós não tivermos um momento para orar, porque às vezes a gente esquece disso, gente. Às vezes a gente se esquece do mais importante. Totalmente. Né? Agradecer, abrir o olho de manhã, agradece, reza. Olha, Senhor, me protege, porque o mundo tá acontecendo muita coisa. O Senhor pode proteger meu filho, minha filha? A minha filha sai cedinho de casa. Então, quantas vezes eu ficava desesperada, mas se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir hoje sair de casa. Isso é muito real, né, Dê? Eu falo dessa questão da espiritualidade, geralmente, como um pilar principal, né? Então, não importa o quão você seja maravilhosa na hora de entregar um trabalho, de fazer uma palestra, uma mentoria, existe algo que te faz sair de dentro de casa. Existe algo que faz você ter coragem de fazer algumas coisas e principalmente te direciona, né? Então, seja qual for o lugar que te faça bem, onde você se sente bem, encontrando um caminho, eu acho que é você permanecer fazendo. Porque aquilo te ilumina, né? Eu não sei se... Porque eu vejo que as pessoas estão muito frias hoje em dia, né? É a minha percepção de verdade. Quando a gente senta pra conversar com as pessoas, elas conversam sobre tudo. Elas sabem de tudo. Elas sabem tudo que tá em alta, tudo que tá acontecendo. Só que você vê um vazio. Eu tô falando bobagem. Eu vejo um vazio nas pessoas. Se você focar só no ter, você vai ser infeliz sempre. É isso, eu acho que sempre, é esse o foco no ter. Né? Então eu tenho aqui o meu celular, não é o último, não é o 15. E não tô nem aí. Porque ele me atende. E tá tudo certo. Sim. Ai, mas eu não sei digitar com as 2 mãos. E tá tudo bem, porque funciona. Mas você sabe falar power. Né? Sei falar power, exatamente. Não é? E tenho aqui comigo meu power. Entendeu? É isso. E aí, você tem outras qualidades. Então, hoje em dia, assim, todo mundo quer ser bom em tudo. Isso, desculpa, isso não vai acontecer, né? Então, quando você tá lá, então, algumas vezes não dá para fazer milagre. Então, eu tô aqui, falei, olha, eu tento me alimentar bem, mas tem dia que eu chego em casa e meu marido e minha filha falam assim, vamos comer uma pizza? E aí, a chatonilda, sou eu, né?
Vamos. Mas tudo bem Vamos. ser chato-unido, porque às vezes as pessoas te oferecem até... Como chama aquele negócio ali? Marshmallow. Que, inclusive, Marshmallow. por favor, dê um pouquinho aqui pra gente na mesa. Inclusive, eu tô sentindo aqui um negócio. Marshmallow é doído. Alguém quer marshmallow, gente? Por favor, marshmallow faz parte da mesa. Vem cá, só tem um detalhe. Olha o formato desse marshmallow. Ai, são borboletas. Não, gente, olha isso aqui. Foco na câmera. Se não é provocação, isso aqui, ó, é uma borboleta. Aliás, ó, peguei 2. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar na câmera. Ah, eu peguei 2. Ai, que pena. Peguei 2. Pronto, dá pra ver? Dá pra focar aí? Não basta comer um marshmallow, tem que comer 2. Eu vou ter que comer 2, gente. Alguém conversa aí pra eu poder comer meu marshmallow. Ó, eu quero falar sobre a religião. Nesse momento, elas estão ali conectadas, né? Alimentando outra fome. Mas quando a gente fala de religião, então... se você pegar a palavra, a etimologia da palavra é religare. Então, primeiro que assim, tem uma questão que é a idade também. Então, quando a gente é jovem, você não tem esse chamado de você conectar com o interno, né? Porque o movimento você precisa, aliás, talvez esse seja o índice da questão um dos índices da questão da depressão, porque muitas pessoas ela não conecta aqui fora e fica só lá dentro. E aí deprime, né? Não estou dizendo que é isso, mas é um dos fatores. Mas chega uma determinada idade da sua vida que você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que não ficar aqui fora e conectar com o seu interior. Só que muitas vezes esse conectar com o seu interior, você olhar para si mesmo, vai causar muita dor. E causa, então as pessoas vão ficando na compensação. Causa, hein? Porque eu tenho uma grande experiência com isso, que eu não vou contar aqui agora, não é o momento. Mas eu sei o quanto isso causa, porque você vai entendendo que existem pontos, né? Por isso que eu falei da frieza das pessoas, que vocês podem falar sobre isso muito melhor. Mas eu vejo uma frieza nas pessoas mesmo de crença, sabe? De acreditar que algo pode ser diferente. Então, fala-se muito em treinamentos. As pessoas até vão em treinamentos, em palestras, pra falar de... olha, você consegue, vai lá, você é capaz, você é isso, você é aquilo. Só que parece que quando chega em casa, aquela energia inteira acaba. Enquanto estou com uma pessoa falando isso pra mim, eu vou embora. Mas eu cheguei dentro de casa, parece que eu perco todo esse brilho. Eu não sei, pelo atendimento que eu faço, muitas vezes, em mentoria, a pessoa, enquanto eu tô ali mentorando ela flui, mas depois ela não segue. E eu coloco isso dentro da espiritualidade, muitas vezes, por quê? Porque a parte técnica, tudo aquilo que ela precisa fazer, ela já aprendeu a fazer, ela já sabe como fazer. Mas como que você tem essa força de colocar sua cara ali e falar, olha, eu resolvo isso, eu sou maravilhosa, eu não me culpo, não. Como é que você faz isso? Se você não tem uma luz interna que você... sabe o tal do azeite, né? Como que você não nutre aquele seu potinho de azeite? Como é que você faz? Mas eu vejo que talvez essa questão, quando você fala de que tudo isso você vai absorvendo e aí depois isso acaba morrendo. Talvez esse se perder pode ser porque também o ambiente. Então, muitas vezes, você se nutriu de informações, e aí quando você volta para o ambiente, aquele ambiente ele não está no mesmo nível, ou ele também não recebeu essas informações. Sim. Então, por exemplo, a minha mãe sempre fala assim, mas filha, esse negócio aí, né, porque eu tô sempre... registrando, sim, fazendo um story, alguma coisa, ou as lives, muito na internet. Então, a minha mãe fala assim, filha, mas isso dá dinheiro? Entende? Porque, então, quer dizer, ela não entende o universo, porque o que é o dinheiro, né? Ela tá querendo dizer, eu ganho. Eu ganho. Nós ganhamos várias coisas, né? Uhum. Eu até lembro quando eu falei pra você que, quando a questão da minha viagem pra Paris, que aí eu falei pro meu marido, mas diferente do seu, a gente até comentou no outro podcast, o meu marido foi ele que falou, não, mas como você não vai? Eu falei, eu não vou. Ele falou, como você não vai? E aí eu virei pra ele e falei assim, mas qual é o ganho de se ter um livro lançado no Louvre? Eu falei isso pra ele. Olha isso, se você fosse casado com meu marido, tinha dado certinho. Ou não! Não ia sair de casa. Ou não, né? Mas, ou não, por quê? Porque, então, quer dizer, duas pessoas iguais,
Então, e aí essa é a questão que você tá falando. Sim. Então, de repente, a gente precisa, os opostos, né? Os opostos se atraem, por quê? Justamente para fazer, como a Jennifer acabou de falar também no outro dia, no outro podcast, o quanto que às vezes ela tá ali acelerada. Eu falo, Jennifer, calma. E aí, outro dia, ela falei, Eli, calma. Então, quer dizer, por quê? Porque toda relação, não é só na vida conjugal. Então, é isso. Mas só que, assim, você vai, experimenta algo diferente, e aí a gente volta muito empolgado. Só que a gente também tem que entender que as pessoas ali não estão vivendo aquela informação que você tem. Uhum. Né? Então, e a responsabilidade é sua, porque muitas vezes as pessoas delegam para o outro. Mas ninguém me motiva também. Isso é muito comum. Você falou isso, deixa eu pegar esse gancho aqui. Pega, Denise. É muito interessante, por quê? Porque isso também aconteceu comigo, quando vou para os treinamentos, e são vários, né? Deixando claro, gente, nada é da noite pro dia, tá bom? Comecei a fazer o meu primeiro curso de autoconhecimento em 2005, tá bom? Então, assim, é uma longa jornada, por isso que o currículo tá grande. Porque, então, assim, aí você chega em casa, o pessoal não tá na mesma vibe, não sabe do que você tá falando, e você fica se sentindo uma verdadeira idiota. Aí eu criei a minha estratégia. Eu vou me unir a pessoas como eu. Perfeito. Porque eu preciso me nutrir. E aí você começa, infelizmente, algumas amizades, algumas pessoas, você acaba perdendo contato, não por nada, mas porque, afinal de contas, você não dá conta de ficar com, né, ter tantas relações, estar em tantos lugares. Então, você começa a ir para lugares diferentes, onde vão falar sobre aquilo que tá te nutrindo, aquilo que você acredita. E muitas vezes você vai contra, mas você vai. Então, eu lamento que muitas vezes as mulheres têm muito disso. Elas, quando começam a desabrochar, a primeira vez que ela escuta alguma coisa contrária, principalmente se ela não tiver o apoio do marido, muitas vezes ela encolhe. E aí, não, isso é bobagem, isso não é pra mim, ele tá certo, sei lá o que for. Mas você tem o seu brilho, você tem a sua luz. Você não precisa virar popstar e tá tudo certo, mas você tá feliz mesmo? É isso que às vezes, gente, isso é incrível, mas quantas de nós não para se perguntar se tá feliz, tem até medo de fazer essa pergunta? Porque talvez já saiba a resposta. Já tem a resposta Não é? às vezes e não quer assumir, né? Entendeu? Então, assim, nutrir isso, apesar da falta de compreensão, mas insistir em você. Insistir em você. Falar assim, olha, né? Não precisa brigar, não, mas vai aos pouquinhos caminhando, buscando esse outro momento, esse outro ambiente para se fortalecer. E é assim, eu vejo que a determinação pode ser o diferencial também. Porque, conhecendo a sua história, vou dar aqui um spoiler, quando ela traz isso, né? De que então ela foi fazendo, mas sabe o que aconteceu depois? Ela foi no curso, ela foi no outro, e sabe o que aconteceu depois? Agora, quem é que vai nos cursos com ela? É o marido dela. O marido dela hoje acompanha ela. Então, é aquela questão do exemplo. E eu posso trazer isso na minha família, porque assim, então eu também, aí nessa pegada de vai fazendo, e aí essa coisa do otimismo, da confiança. Então eu fiz lá o curso eu passei pela terapia da Barra de Axe, e aí tem a fala, né? Tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. Uhum. E aí isso virou um slogan. Então, hoje, né, qualquer coisa que às vezes meu marido vai fazer, e aí ele fala. A minha filha, quando alguma coisa está difícil, ela fala, mãe, tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. Então, é aquilo, né? Você vai fazendo, porque assim, quando a outra pessoa, ela vai entendendo e vai olhando ali, falando, nossa, mas olha aquela pessoa ali, olha o que está acontecendo. Aí as pessoas vão te acompanhando. E é isso que aconteceu. Vai trazer, exatamente isso. E a pessoa vai vivendo, fala assim, puxa, deixa eu ir lá, né? Até comigo foi assim, deixa eu saber o que é que ela tá ouvindo, que a transformação vai acontecendo de dentro para fora.
Você vai ficando diferente, né? Você vai ficar mudando, você tá diferente, né? Começa a ter aquele olhar estranho. Não tem ninguém ouvindo isso, né? Aqui só tem nós três, né? Tá tudo certo. É sobre isso, é sobre isso. E essa mudança, e o mais legal, que não adianta você querer levar as pessoas a pulso. Se você acredita que é bom, algo tá te fazendo bem, vai. Tem muitas pessoas, até essa questão mesmo, espiritual, enfim, às vezes a pessoa fala assim, não, mas o fulano não vai. Eu quero rezar, mas o fulano não reza. Reza você! Olha, tem um outro exemplo muito bacana que a gente não pode deixar de contar aqui nesse momento intimista. Estávamos lá em Paris, e aí eu já li, quando eu cheguei, como chama aquela avenida famosa lá? Champs-Élysées. E aí, quando entrou na avenida, eu já saquei meu celular, porque assim, ela é muito arborizada, e aí faz um arco, e aí quando o arco vai diminuindo, aparece a esplendosa da torre. E aí fiz e postei. E aí essa daqui olhando, daqui a pouco, aí eu falei, olha, a minha social media tá me cobrando, não sei o quê. E aí a dela olhou, acho que o meu stories, e falou pra ela assim, você tem que fazer um desse aqui, né? E aí cobrando ela e tal. E ali a gente foi conversando essa coisa do... Por que eu tô falando isso? Do exemplo, né? Ou dessa coisa de você vai olhando, e ali a gente foi conversando, e aí eu fui falando olha, você pode fazendo assim, você pode fazendo assado. E aí ela, nossa, mas esse ali, olha. E ali, aí depois teve a noite... a gente foi fazer um passeio no barco, né? Rio Sena, e aí lá na torre, a gente conversando sobre o quê? Sobre marketing. Eu falando, Denise, olha, você vai fazendo assim, e aí quando eu faço um post, você publica e tal. E ali foi onde nasceu a apresentação da nossa querida Jennifer. Você sabia disso? Eu não sabia dessa forma assim, não sabia não. Nasceu em Paris. Ai, gente, então vamos lá, né? Esse relacionamento nasceu em Paris. Ai, que chique! E aí, hoje, estamos aqui com a Denise. Mas, Denise, sabe uma coisa que a gente tá falando de determinação, de incentivo, de mulheres? Quando você pensa nessa questão, porque você tem um diferencial na sua escola de inglês. Inglês para mulheres. Conta um pouquinho aí pra gente. Pois é, né? Eu percebi que as mulheres deixam as suas carreiras, abrem mão de si mesmas, de estudar, de crescer, para poder deixar o filho, o marido, papagaio, né? Qualquer pessoa, qualquer ser que quiser passar na frente, ela abre mão, né? E muitas vezes ela tem essa frustração, esse desejo lá escondidinho. Poxa vida, eu queria falar inglês, mas eu não falo. Eu tentei, eu não tenho tempo, né? A minha vida é muito, muito assoberbada, então eu não vou me dedicar a isso, mas eu tenho esse desejo. E algumas com frustrações mesmo. Poxa vida, eu sei que eu sou muito boa, mas eu me sinto pequena diante desse desafio. Então, ouvindo essas dores dessas mulheres, né, e entendendo que a mulher precisa de um acolhimento, a mulher precisa de um olhar, porque a mulher é um ser inteligentíssimo, né? A mulher, ela é intuitiva. A mulher, né, haja vista o que a gente faz com um bebê, né? Sem manual. Aí eu brinco, né? Eu falo assim, escuta, se você teve um filho e você conseguiu cuidar dele sem manual, você não aprende inglês, você tá brincando. Porque inglês é só inglês, ele não tem nada demais, né? É muito simples. E aí eu resolvi ter esse curso, né, que não existia, né? Agora talvez até comece a existir, mas um olhar para as mulheres mais madurinhas, né? Mulheres aí a partir dos seus 30, 35 anos, que já tiveram algumas experiências ou nem ousaram ter experiências por medo. Ah, não, é difícil, não é para mim. Então, desenvolvi uma metodologia que acolhe a mulher, que faz com que a mulher se sinta à vontade. E é uma mentoria com uma terapia. Então, as mulheres curtem, as mulheres se divertem, as mulheres têm o acolhimento também das colegas. É um curso que tem sororidade real, porque não existe competição nesse curso. A gente tem apoio, tá? Então, uma apoia a outra. E a gente está num ambiente seguro,
Então, nesse período de desbloqueio, eu não faço correção. Eu deixo as mulheres irem se soltando, e elas vão falando, e aí a gente vai gentilmente mostrando um outro lado, até que elas comecem a destravar. Então, no primeiro momento, é um destravamento, e a mulher percebe que ela é capaz, que é possível. A gente está lá com uma aluna agora, terminando o primeiro módulo, e ela mandou pra gente um videozinho falando, gente, eu estou assistindo o meu curso aqui, meu MBA em inglês. Foi mesmo. Fez um vídeo pra nós, emocionante. Eu estou assistindo em inglês. O que mudou? Aqui mudou. Agora ela sabe que ela é capaz de assistir em inglês, mesmo não entendendo todas as palavras. Ela está usando o que? A intuição dela. Ela está se permitindo, ela está se abrindo. Então, esse curso de inglês para mulheres, ele vai muito além de um curso de inglês. Que aí você se conhece, você se permite, né? E eu tenho certeza que esse curso vai revolucionar porque essa palavra é minha cara, né? Se não é para causar, eu nem vou, entendeu? Se não é para revolucionar, eu nem vou. Eu falo. Né? Mas está sendo um grande prazer, muito maior. O alcance está sendo muito maior do que o que eu imaginei. Tá lindo de ver. Né? E agora eu encontrei uma aluna do nosso curso lá em Portugal, fez questão de prestigiar lá na palestra, nesse momento que foi muito legal. Eu fui mediadora de um painel de liderança. Ali me descobri muito líder. Falei, gostei desse tema, muito líder, assim. E o pessoal, assim, em vários momentos, o pessoal, não, a Denise é a líder. Denise é a líder, deixa que a Denise resolve, a Denise... Eu, acho que sou mesmo, porque eu gosto mesmo de dividir, enfim, orientar, administrar o negócio para sair direitinho. Eu já sou meio, né? Então, melhor deixa que eu faço, não tem problema. Então, foi incrível. E o curso de inglês para mulheres, eu convido você, se tem vontade de falar inglês, se você tem esse sonho ou sabe o quanto o inglês vai mudar a sua vida, né? E outra coisa importante, aprender algo novo todos os dias é fundamental para você manter a sua mente, a sua sanidade, né? Não ter problemas aí, Alzheimer e entre outros tantos problemas aí. Então, eu recomendo, se quiser conhecer, vem assistir uma aula, vai ser um prazer ter você comigo. Eu fico ouvindo você falar essa questão, né? Não sei por que me chamaram pra fazer um negócio, não sei por que, né? Eu fico pensando, gente, ela começou o podcast falando, né? Eu quero marcar as pessoas, como eu sou e tal. Não tem como a gente não pensar em você, líder, Denise, de verdade, porque quando você fala do inglês pra mulheres, eu sei o quanto as mulheres se conectam com você e o quanto a gente consegue pensar no quanto você destrava as pessoas, né? E é justamente por você ter essa autoconfiança natural e você passa essa confiança. E eu acho que o papel de um líder, de um mentor ou qualquer coisa assim é mostrar que ele tá na frente, é mostrar que ele tá ali pronto com todas as respostas que você precisa pra resolver um problema que você possa ter, sabe? Então, quando eu falo porque sou aluna do Inglês para Mulheres, então quando a gente tá lá dentro da sala de aula, às vezes a gente se perde, como ela falou no começo, né? Ela vê a interrogação na nossa cabeça. A Jennifer não entendeu o que eu falei, não. Vou explicar de novo. E as outras alunas também acolhem. E todo mundo tá sempre envolvido de uma forma que um auxilia o outro. E aí, Denise, a pergunta que eu te faço, né? Dentro do Inglês para Mulheres, a gente tem essa guia, essa trilha que você faz, você guia a gente pelo processo. E além do Inglês para Mulheres, você tem alguma coisa assim que você oferece para que as mulheres possam se conectar com você? Você está pensando em algo sobre isso? Sim. Sim, eu tenho sentido, né, nas mulheres. Eu também. Nós temos sentido, né, Jennifer? Que às vezes não é só o inglês, né? Muitas mulheres falam para mim, poxa vida, eu queria, sabe, conseguir me expressar, eu queria poder me colocar, porque às vezes a mulher, ela consegue abafar até o próprio pensamento, né? Ela bloqueia. Eu tô pensando que eu quero isso. Mas não quero. Não, isso não é coisa...
isso é coisa assim, é sua. Isso é coisa sua. Sim. E não tem nenhum problema. Você ter desejo, você ter... Poxa, você gostaria de ter uma vida diferente. Você gostaria... Tudo isso pode ser construído, né? Você pode sair do ponto A até o Z. Só que você pode criar um caminho tranquilo, sem brigas, né? E sem desfazer tudo que você já construiu. Então, isso que é muito importante. Que não necessariamente a sua mudança vai destruir aquilo que você construiu. A gente tem muito medo disso, né? Tá certo. Talvez aquilo que não esteja bem consolidado, infelizmente, né? Não permaneça. Mas, então, eu quero sim. Então, o meu objetivo agora é, ainda esse ano, né, lançar uma mentoria para ajudar mulheres a sair desse estado, né, dessa inércia que às vezes não sabe por onde começar e principalmente não se conhece. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Esse daí eu realmente já trilhei com bastante experiência, porque se você não se conhece, você não sabe para onde você pode ir, né? E muitas vezes você não ousa sonhar. Olha só, gente, eu tive um momento na minha vida que eu não tinha sonho. E isso me perturbava. Também isso nunca contei para ninguém. Mas eu não tinha sonho nenhum. Eu não tinha aspiração nenhuma. Nada. E aí a pessoa falava assim para mim: você não quer morar num apartamento maior? Não. Você não quer? Não. Tudo era não. Até que eu demorei para entender que isso não era meu, não. Isso não era meu. Eu comprei essa ideia. Essa ideia não era minha. Esse sentimento não era meu. E aí eu quero sim. Ah, em um ano você quer ir para Paris 3 vezes? Que atrevimento. Quero sim. Sim. Inclusive, se surgir a 4ª, daqui a pouco, o ano nem acabou. Eu tô indo. Então é isso, é sobre isso. Ah, pra você que quero. Quero. Tudo eu quero. É isso. Eu tô querendo porque eu mereço. Então, não é só eu. Né? Exatamente. E aí, então, eu convido você que está nos assistindo, ouse a sonhar, ouse trazer o seu trabalho, o seu produto para a plataforma que mais tem recursos hoje, que é o podcast. E como? Então você pode vir aqui no Intimista, acredite, você pode vir aqui sentar nessa mesa e vai ser maior prazer receber a sua mensagem. Quer participar? Manda uma mensagem que a gente vai estar te esperando. E, Denise, a gente vai ter uma parte 2 desse podcast, né? Porque a gente não falou 10% das coisas que a Denise consegue entregar aqui nesse podcast, gente. A gente falou da parte familiar, falou um pouquinho dos empreendimentos. Mas, Denise, você tem muito pra contribuir e eu aqui sou suspeita pra falar das duas, né, o tempo todo. Mas a Denise, ela tem uma contribuição que ela precisa deixar cada vez mais no mundo. E eu convido você, inclusive, pra participar mais vezes, tá bom? Denise, como que o pessoal acha você? Bom, pode ser pelo meu Instagram, manda lá um direct, Denise Borges, _oficial. Né? Vai ser um prazer. Estamos aí com a Better Days Idiomas, o curso de inglês para mulheres também. Mas manda lá um direct, vai ser um prazer enorme poder ajudar vocês. Maravilha. Então, Denise, o que você pode deixar de mensagem pro pessoal agora pra gente encerrar? Para essas mulheres que estão perdidas nesse momento, que estão tentando encontrar uma forma de se sentirem bem consigo mesmas, de se encontrar, sabe? O que você pode passar dentro de tudo isso que você disse? Como você resumiria isso para uma mulher hoje? Bom, eu sempre estive inquieta com o fato de nós aceitarmos as coisas. Eu não consigo aceitar. Não é normal ser infeliz. Não é normal ter uma vida bem, mais ou menos. Você tem capacidade para ser o que você quiser, para chegar onde você quiser. E é você que determina onde você quer estar. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Então, você nasceu para ser feliz, tá? E você tem um pai muito grande que abençoou cada um dos seus filhos. Então, eu resolvi, a partir do momento que eu resolvi receber o que ele tinha para mim, tudo mudou na minha vida. Então, eu quero que você também receba tudo o que você merece de melhor dessa vida.
Receba esse podcast, minha amiga. Receba essa intimidade aqui que ela contou vários segredos dela aqui pra gente. Que honra receber esses segredos. E se você quer que a Denise venha aqui novamente, comenta aqui embaixo. Eu quero a Denise de volta, porque a gente quer saber mais segredos dela. Siga o Intimista em todas as redes sociais. Espero muito que a Denise volte de verdade. Obrigada pela participação. É uma honra receber você aqui. Ele, obrigada pelas suas contribuições, que aprendi muito nesse podcast. E é isso. Eu quero também agradecer as duas mulheres maravilhosas, agradecer a Deus, porque eu realmente acredito que os caminhos se cruzam, não é à toa. Né? Eu sempre falo que Deus coloca pessoas maravilhosas na minha vida, colocou a Jennifer, colocou você, que é um presente. Nós nos falamos muito, por quê? Porque a Denise também faz parte do Lions Clube Sororidade Social, onde nós temos uma causa muito valiosa e importante, que é a capacitação de mulheres em estado de vulnerabilidade. Ela hoje está na minha gestão, eu estou como presidente, e ela como a minha diretora do Comitê Social, que é um comitê responsável por fazer os eventos para arrecadação monetária, que é através dessa arrecadação que a gente faz nas oficinas. Então, nos falamos daqui a pouco, amanhã, 24 horas. Eu não quero nenhuma beijo no seu coração. Hoje, hein? Gratidão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.